Olá, meu nome é Marco Nazarova. Nessa gravação vamos falar dos anos 90, porque o Rubem Gonzalez gosta de falar dos anos 90 para dizer que a Rússia e o Brasil pode ser igual. Que existe muita criminalidade na Rússia nos anos 90, igual no Brasil. Ele sempre fala isso. Ah, mas o Brasil tem 70 mil e na Rússia tem mais de 50 mil homicídios nos anos 90. Então o Brasil também pode mudar, igual a Rússia mudou. Mas eu quero dizer uma coisa, os anos 90, o que fez, você não faz ideia da pobreza que era a Rússia nos anos 90. Era uma pobreza gigantesca. Mais de 40 milhões de pessoas eram pobres, praticamente vivendo no lixo, no lixão. O Brasil nunca chegou a ser tão pobre como a Rússia dos anos 90. Então, essa violência, essa criminalidade, essa delinquência, apareceu por causa da gigantesca pobreza. É porque o russo não sabia o que era capitalismo. Ele ficou perdido igual uma abelha que quer comer o mel, mas não tem dinheiro para comprar. Ele não sabia, pensava que o dinheiro ia cair do céu e percebeu depois que o dinheiro não cai do céu. E que o capitalismo era complicado. Então, essa imensa pobreza fez essa violência e essa criminalidade. O Brasil, você não pode dizer que a pobreza faz a criminalidade. Porque o Brasil, mais o Brasil fica rico, mais o Brasil fica violento. E o contrário, o Brasil nunca chegou à pobreza da Rússia dos anos 90. E para dizer que o brasileiro tem uma imensa pobreza e por isso que o brasileiro é violento. Por isso que tem criminalidade no Brasil. Porque se você se lembra, antes da período do Lula, o Brasil era muito mais pobre e tinha menos violência. O Lula começou a tirar a pobreza da classe E para a classe C. Na período do Lula, muitos brasileiros entraram da classe E para a classe C, para a classe média. Mas no mesmo período de Lula, segundo mandato, mais o brasileiro começou a sair da pobreza, mas a violência aumentou. E a cada ano que mais o brasileiro sai da pobreza, a violência continua aumentando. Porque a violência e a criminalidade no Brasil não tem ligação com a pobreza. Mas tem riqueza no Brasil, mas tem tráfico. Mas o brasileiro fica rico, mas tem tráfico, mas tem violência. Então o Brasil é o oposto. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Ou pode dizer que a pobreza fez a violência dos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos sempre foram violentos. Mesmo se a pessoa tem classe média e que tem mais dinheiro que o brasileiro, ele continua mais tráfico, mais delinquência, mais droga, mais violência. Então, na verdade, não tem nada a ver. Porque se for por culpa da pobreza que o brasileiro é violenta, então vamos dizer que vamos acabar com a pobreza no Brasil. E todo mundo vai ficar da classe média. Mas a criminalidade, a delinquência e o tráfico começam a aumentar. Porque para comprar droga você precisa de dinheiro. E quem mais usa droga são pessoas que têm dinheiro. Quando o brasileiro é pobre, não tem tráfico. Quando o brasileiro fica mais rico, começa a traficar. E a Rússia é oposta. Quando o russo começou a sair da pobreza, abandonou a delinquência e abandonou a criminalidade. E o brasileiro, mesmo se não tem pobreza, ele continua mais violento, mais criminoso. Porque mesmo se você aumenta a riqueza no Brasil e todo mundo fica com dinheiro, ainda assim vai ter mais violência e mais delinquência.